assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Então ele pergunta sobre duas coisas: guerras e contendas. Guerra no plano macro, né, no plano maior, e contendas no plano menor. Contendas tem a ver com o nível pessoal. Guerras tem a ver com a coisa maior. Guerra entre nações, guerra entre grupos enormes, partidos políticos. E tem aquela contenda. Contenda tem a ver especialmente com essa relação pessoal. Eu tive uma contenda com o irmão. Guerra já é uma coisa macro. Aí Tiago pergunta: de onde procedem tanto essas guerras como essas contendas? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Qual é a origem das guerras? Qual é a origem das contendas? Senão desse nosso desejo de satisfazer as nossas vontades sobre a vontade dos outros, que é os prazeres que militam na nossa carne. É aquelas situações assim, a gente pode ilustrar, aquelas situações que você diz assim: eu não cedo porque eu não vou sair por baixo. Minha mãe me ensinou a nunca levar desaforo para casa. Minha mãe me dizia que se eu apanhasse na rua, quando chegasse em casa eu apanhava de novo dela. Que não era para apanhar na rua. Alguém disse isso a vocês? Não. Alguém já disse isso? Não. Se você apanhar lá fora, quando você chegar em casa, você vai levar outra surra. Porque eu não quero filho meu, nem filha minha apanhando sem ninguém. Então não é para ser frouxo, não. Ou seja, que educação é essa? Que coração está sendo construído? Que mente é essa? A mente do orgulho, que você tem que lutar até morrer, mas não pode perder a guerra, não pode perder a luta. Então, essas guerras, essas contendas, a origem delas são nossos prazeres, da nossa carne. Nós queremos ter prazer a qualquer custo. Prazer do lucro, o prazer de se considerar importante. Tiago diz: cobiçais e nada tendes, matais, invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras. Tiago está falando aqui do resultado de quem cobiça, mata, inveja, e olha que ele está falando dentro de um ambiente de judeus convertidos, viu? Quer dizer, quando eu estava estudando, aí alguns teóricos, eles até divergem, eles dizem que matais, aí a gente pergunta: matais? Quer dizer que um irmão matou outro na igreja, a igreja sendo perseguida, igreja formada de judeus convertidos, sendo perseguida, e um irmão matou o outro. E alguns teólogos, biblicistas, dizem que realmente aconteceu isso, outros já dizem que é no sentido figurado, mas todos concordam que é algo ruim. Matar e invejar por causa desses prazeres carnais, cobiçar por causa desses prazeres carnais, e não orar, está tão arraigado nas coisas desse mundo que nem sequer chega a pedir a Deus, de tão preocupados que estão com as coisas desta terra, deste mundo. O resultado, não sei se os irmãos perceberam aí a expressão que ele diz: nada tendes, nada podeis obter. Pedis, mas não recebe nada. Qual é o resultado da cobiça? Nada. E da inveja? Do assassinato? Nada. Lutas e guerras? Nada. Ele diz: vocês não têm nada porque vocês não pedem, vocês não oram a Deus. E quando oram a Deus, também não recebem. Por quê? Porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Pastor, eu quero um bom emprego, eu quero ganhar muito dinheiro. Por quê? Porque eu quero ter o melhor que esse mundo possa dar. Eu quero chegar a um nível que o que os meus olhos desejarem, eu conseguirei. Aí como é que Deus vai atender uma oração dessa? Me expliquem, meus amados. Como é que Deus vai atender? É o diabo quem vai atender um negócio desse. Entendeu? Quando alguém diz: eu quero mais e mais e mais. Mas por que você quer mais? Senhor, o Senhor conhece meu coração.
Eu quero ser próspero, porque eu quero ajudar missionários, eu quero ajudar a minha igreja, eu quero ajudar irmãos carentes, eu quero contribuir, eu quero abençoar minha família. Senhor, eu quero ser bênção, eu quero ser um exemplo de uma pessoa próspera e humilde, próspera e disposta a compartilhar aquilo que o Senhor colocar na minha conta, Senhor. Eu quero, Senhor. Eu quero ter uma vida confortável, Senhor, mas o foco da minha vida não é essa. O foco da minha vida é glorificar a Deus com tudo que o Senhor me der. Deus atende a oração dessa? Deus atende a oração dessa? Atende, gente. Deus atende uma oração dessa. Mas o fato é que Deus quer que alguns prosperem mesmo. Para quê? Para abençoar a vida de outras pessoas. É santo como Deus trabalha, entendeu? Então, quando a motivação do nosso coração, ela está conectada com o coração de Deus, aí Deus escuta a nossa oração. Mas quando a motivação do nosso coração é uma conexão que está ligada às coisas do mundo, aos prazeres do mundo, aí Deus fecha as portas. Muitas vezes Deus fecha as portas, outras vezes Deus permite para que a gente aprenda, sofra e aprenda a ser humilde. Então, Tiago fala sobre essa inutilidade de cobiçar, de invejar, de orar segundo os próprios prazeres e não o prazer de Deus. E não o prazer de Deus. Então ele diz, olha, nada, não vale nada. Lembra de Salomão? Salomão teve finanças, Salomão prosperou em muitas coisas, mas ele considerou tudo que ele tinha conquistado como correr atrás do vento, como vaidade. E ele disse que o resumo da vida, o que importa para o homem, é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque um dia Deus há de julgar todos os pensamentos do nosso coração, quer os explícitos, quer os pensamentos e ações ocultas, Deus vai nos julgar. Então o que importa é temer a Deus. Olha, continua comigo. Aí ele diz assim, infiéis, em algumas Bíblias dizem assim, adúlteros, e outras Bíblias dizem, adúlteros e adúlteras, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Não há como ser um servo do Senhor, noiva do Senhor, e ser infiel a Ele, amando o mundo, estando arraigado nessas coisas do mundo, nos prazeres do mundo, nos objetivos do mundo. O nosso coração tem que viver nesse mundo, mas de maneira desapegada. Desapegada. Eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Eu estou passando a temporada aqui, eu estou de aluguel, entendeu? Eu estou de aluguel nesse mundo. Eu pago para ter um carro, eu pago para andar no carro, eu pago para colocar o combustível, eu pago para morar, pago água, pago luz. Então, assim, eu estou de aluguel nesse mundo. Eu estou de aluguel nesse mundo. Pago para comer. Já prestou atenção? Estudar, se movimentar, se locomover. Pela saúde, você paga também, medicação, consulta. Você paga por tudo. De uma forma ou de outra. Ou de maneira direta, ou de maneira indireta por meio do serviço público. Mas o fato é que nós estamos de aluguel nesse mundo. Não adianta não. O apóstolo Paulo diz lá, né, a Timóteo, olha, nós não temos trazido nada para esse mundo e dele não levaremos nada. Então o que importa é a gente semear aqui as coisas espirituais para colher lá na glória. Então não dá para ser amigo de Deus e amigo do mundo, porque ser amigo do mundo é ser um adúltero para com Deus, é violar a aliança que nós fazemos com Deus desde o dia em que nós nos convertemos. Então Deus não nos divide por ninguém, com ninguém, é o que ele diz aqui, versículo 5, ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele faz habitar em nós. Então, Deus, ele nos quer. Deus nos quer. Deus não nos compartilha com ninguém, não nos compartilha com o diabo, não nos compartilha com o mundo.
Deus, ele é zeloso, ele é ciumento nesse sentido aqui, né? Ele é zeloso. A Bíblia chama a igreja de propriedade exclusiva do Senhor. É como se Deus dissesse: você é meu e eu não te divido com ninguém. Você é meu, eu não te divido com ninguém. Esse é o Deus zeloso que nos quer e que nos ama. E ele diz que dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, àqueles que cobiçam, que invejam, que querem serem melhores. Mas Deus dá maior graça a quem é humilde. Deus dá maior alegria, Deus dá maior felicidade, paz, satisfação, tranquilidade, sossego, segurança ao humilde e não ao soberbo. Ao soberbo Deus derruba. Deus escarnece o escarnecedor e honra o humilde. Deus honra a quem é humilde. Aí depois de discorrer, né, sobre essa origem das contendas, das guerras, depois dele falar sobre o valor da humildade, aí no versículo 7 em diante, Tiago dá orientações práticas. Ele diz assim, versículo 7: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, duas ações aqui, uma ação com relação a Deus e uma ação com relação ao diabo. E é o diabo quem alimenta o nosso ego de cobiça, de inveja, de desejo assassino. É o diabo quem alimenta o nosso coração de materialismo, de orgulho. Deus não. Deus, ele espera que nós nos sujeitemos a ele. E o sujeitar-se aqui é a respeitar a autoridade do Senhor. Quem é o dono de nossa vida? É o Senhor Jesus Cristo. Então, se ele é o dono de nossa vida, vamos andar conforme as orientações, os ensinos, os princípios que ele deixou registrado na palavra de Deus. É sujeitar-se a Deus e não alimentar o seu próprio ego, mas sujeitar-se a Deus. E ao diabo você resiste. A Deus você cede, ao diabo você resiste. Você resiste com o escudo da fé, com a palavra de Deus, aos dardos inflamados do maligno. Você resiste. Com o diabo você não brinca. Você não ignora os ardis, os projetos, os propósitos dele, os desígnios do diabo. Você resiste. A Deus não, a Deus você cede todas as suas vontades. E como é que eu sei quando eu estou sendo seduzido, ali cercado pelo Satanás? Como eu sei? Quando seus desejos começam a se inflamar em favor daquilo que alimenta a sua carne, que é contra a vontade de Deus. Uma coisa que eu gosto sempre de ilustrar é quando você não quer perdoar uma pessoa. Quem está satisfeito com isso? É o diabo. Quando você vive uma mentira, você fez uma coisa errada e esconde essa mentira, esconde. E essa mentira escraviza você. Enquanto você não confessar o pecado, você vai adoecer na alma, o seu corpo também vai adoecer, o seu espírito. Por quê? Porque você está vivendo uma mentira. E o diabo gosta disso. A partir do momento que você se abre para Deus, confessa seu pecado, como nós estudamos aqui domingo de manhã, né, com Neemias, confessou o pecado da nação. A partir do momento que a gente abre o jogo com Deus, a gente se sujeita à vontade dele, aí lá vem o bálsamo, aí lá vem um sentimento de paz, de tranquilidade, o coração fica leve, a alma fica sadia. Então, sujeitai-vos a Deus, mas ao diabo resista. E o que é que vai acontecer? O diabo vai fugir de nós, de vós. Versículo 8, ele diz, ele escreveu mais uma ordem aqui: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Olha que coisa maravilhosa isso aqui, viu? Como é que a gente se chega a Deus? Como é que a gente se chega a Deus, hein? Por meio de quê?
da oração, da leitura da palavra, é se chegar a Deus, trancar a porta do quarto e ter aquele momento entre você e Deus. Senhor, eu estou aqui. Estou com um bocado de coisa na minha cabeça, cheio de problemas, medo, angústia. E eu quero colocar tudo isso diante do Senhor. Escute minha oração, Senhor, eu estou aqui. O Senhor nos diz que se nós chegarmos ao Senhor, o Senhor nos chegará até nós. Então eu estou aqui e Deus chega. Jesus disse que o Pai que está em secreto vai ouvir nossas orações. Então que grande Deus nós temos, entendeu? É um grande Deus que, apesar da grandeza, da soberania, da glória que Ele tem, Ele se importa conosco. É um Deus que nos conhece individualmente. Só que às vezes, meus amados, a gente está tão envolvido com as coisas desse mundo, com as preocupações desta vida, que nós temos dificuldade de orar, de ler a Bíblia. É só eu que sofro isso ou vocês também? Às vezes a gente está tão preocupado com outras coisas que falta aquele tempo de, não, eu tenho que parar, peraí, eu tenho que parar. Aí fecho a porta, digo logo para a esposa, Mônica, segura as meninas aí, me dê meia hora. Não, eu vou orar e vou falar com Deus um pedacinho aqui, vou ler o texto. Deixa eu falar com Deus. Deixa eu me abrir perante Ele. Então Deus não é um Deus que nega, que expulsa, que rejeita ao homem que chega diante dele com o coração sincero, de maneira nenhuma. Eu sempre gosto de ilustrar essa relação entre Deus e o homem com aquele encontro do filho pródigo e o pai. O filho pródigo vem arrependido, todo quebrantado, e o pai também vai ao encontro. É uma ação mútua. O filho pródigo arrependido voltando, e o pai na expectativa que ele voltasse, indo em direção a ele. Aí abraça, dá um beijo no filho, coloca um anel, manda trazer as sandálias, celebrar com o cordeiro cevado, o bezerro cevado. Então, esse é o nosso Deus, é o Deus que ele caminha em nossa direção. Não é um Deus que a gente fica, cadê? Não, eu estou aqui. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviareis. Venham, chegai-vos a mim, e eu chegarei a vós outros, diz o Senhor. Ele continua, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Aí você pergunta, mas eu vou chegar a Deus de qualquer maneira? Eu vou voltar para a casa do meu pai, para a casa de meu pai como filho pródigo, de qualquer maneira? Não. Purificai as mãos, pecadores. E vós que tem duas almas, no original aqui, de ânimo dobre, né? Limpai o coração. Porque também não devemos chegar diante de Deus com sentimento de auto-engano, de hipocrisia, como se Deus, Ele nos recebesse de qualquer forma. Não. Deus espera que tenhamos uma atitude de quebrantamento, de arrependimento, quando nós buscarmos a Ele. Muita gente pega aquele texto, vinde como estais, e distorce. Venham de qualquer maneira, mas venham arrependidos. Venham quebrantados. Purifiquem suas mãos. As mãos aqui é ações, purifiquem seus atos, suas intenções. Vocês que são de ânimo dobre, que têm duas almas, que uma hora diz que teme, outra hora nega a Deus com as ações, e ele vai aprofundando o sentimento que devemos ter quando estamos em pecado e queremos nos aproximar com Deus. No versículo 9 ele diz, afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Tem uma música, que eu não gosto muito dela não, que diz que diante de ti dá vontade de pular, dá vontade de correr, dá vontade de gritar. Aí quando eu penso assim, eu diante de Deus, dá vontade de se ajoelhar, beijar os pés dele, me humilhar, agradecer também. Agora, claro, quando você também está em uma situação de pecado, não tem razão para alegria. Por isso que eu gosto de dizer,
quando eu estou treinando os músicos da igreja, os ministros de louvor. Olha, gente, nem todo culto, o sentimento que rola é a alegria. Porque se a igreja está em pecado, se a igreja está acovardada, não evangeliza, não tem um bom testemunho, o culto é para afligir-se, lamentar e chorar, pedir perdão a Deus. É o culto de quebrantamento, dizer assim, Senhor, eu estou aqui para confessar meus pecados e pedir perdão. Nós temos o culto de oração, né? É o culto de quebrantamento, é aquele momento de dizer, estou aqui para me render mesmo, Senhor. Estou aqui para dizer que eu tenho feito coisas erradas e eu peço que o Senhor me conserte. Aí às vezes no culto a gente, vamos bater palma, vamos cantar com alegria, mas tem aquele irmão que ele não está com alegria no coração, porque ele está em pecado, e ele sabe disso, e ele é honesto, fica sentadinho, caladinho, porque ele não tem motivação para se alegrar por causa da vida dele. Enquanto o povo está vibrando, ele está ali orando, pedindo perdão a Deus, e pedindo para que Deus faça ele vencer algum erro, algum vício, enfim, alguma coisa que tem atrapalhado a vida dele. Então, Tiago diz, transforme seu riso em pranto, transforme sua alegria em tristeza. Ou seja, vocês ficam brigando entre si, contendas, guerras, cobiça, inveja, sentimento de assassinato, a infidelidade, mundanismo, orgulho. Aí vocês chegam diante de Deus de qualquer forma, não, tira esse sorriso do rosto, tira essa alegria e se entristeça de maneira honesta, verdadeira diante de Deus. Se humilhe diante de Deus. Aí ele dá o arremate final, no versículo 10, ele diz assim, humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Não é uma conversa franca não, que Tiago tem com a gente, assim, a gente lendo, parece que ele está conversando com a gente. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. No mundo, quem se humilha, fica por baixo. Não é assim? Vamos ser besta. Você deixou ele passar na sua frente. Por causa disso, você vai ter que esperar uma semana agora. Aí você diz, não, no tempo oportuno Deus vai me abençoar. Humilhe-se diante do Senhor. Humilhe-se diante do Senhor. Não cabe a nenhum de nós querer determinar o que Deus deve fazer em nossas vidas. Eu determino, eu decreto, eu profetizo. Psss, cala a boca, pecador. Cala a boca, pecador. Dobre o joelho, coloque o seu rosto no chão, chore, lamente, se aflija. Faça como Davi fez ali depois que pecou e que o profeta revelou o pecado dele ali. Davi diz que enquanto ele se calou, os ossos doíam ali, ele não conseguia ter paz. Quando ele confessou o pecado, o Senhor o acolheu, o Senhor acalmou seu coração, sua alma. Então, meus amados, para vencer as guerras, para vencer as contendas, a guerra contra nós mesmos, a guerra contra os outros, essa contenda um com o outro, não tem outro caminho não. O caminho da humildade, o caminho é da paz, é da mansidão, é esperar que Deus, no tempo oportuno, haja. E no tempo oportuno, Deus agirá.